mulher na área, falando de autoestima, e hoje eu quero falar o que o medo e a autoestima e o perfeccionismo tem a ver. O que essas três palavrinhas, elas acabam aí se envolvendo e atrapalhando a nossa vida. Então, quando eu sou perfeccionista, eu geralmente só quero entregar algo, fazer algo se estiver perfeito. Então vamos imaginar, se eu quero fazer um jardim, eu não quero fazer um jardinzinho simples, pequeno, eu quero fazer o jardim. E muitas vezes eu não tenho dinheiro para fazer o jardim, né? O jardim dos deuses, vou dizer assim. Ou o jardim suspenso, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho essa questão do perfeccionismo, é sim uma característica da baixa autoestima, eu acabo não entregando, eu acabo não fazendo. Eu sempre vou colocar um obstáculo, muitas vezes também por medo de não saber como vai ser, por medo de se arriscar, por medo de fazer e não dar certo, por medo de não saber exatamente de como fazer, de não ter todas as habilidades, mesmo querendo fazer. Então, o medo, ele vai interferir na minha autoestima e ele também está ligado ao perfeccionismo, eu fico agarrada ao medo. Então, todas as vezes que você está agarrado ao medo, agarrado ao perfeccionismo, né, tenho que ser perfeito, você deixa de viver muitas coisas na sua vida, você perde oportunidades, você deixa de se arriscar e você fica parado na linha do tempo, você deixa de se desenvolver. Muitas vezes, você já viu aqui nesses últimos vídeos que eu tenho feito, alguns erros, às vezes trava a minha língua, às vezes tem um erro e eu deixo o erro, porque eu quero mostrar para vocês que apesar de errar, eu não tirei na edição. A edição que eu tô fazendo ultimamente é muito básica, porque isso me impedia de gravar vídeos, eu achava que era muito trabalhoso e hoje eu acho que é muito legal, muito gostoso. O que acontece? Às vezes a gente imagina, idealiza ou tem uma expectativa que temos que ser perfeito, temos que ser exímios em tudo, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser errado, não é isso. Mas esse achar, acreditar que todo mundo tem que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter a imagem. Isso faz com que eu deixe de viver a vida, eu deixe de aproveitar a vida. Né? Tem uma fábula, uma história, que depois eu dou os créditos porque eu não vou lembrar o nome, ele fala que tem eu acho que é um tigre, um bicho querendo comer, o cara ele tá lá no despenhadeiro se segurando para não cair e tem um morango, ele avista um morango suculento e aí ele fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Ele não sabe se ele come o morango ou se o bicho pega ele lá em cima. Coma o morango. Eu vou dar os créditos dessa história, essa reflexão é muito legal. Então, quantas vezes, por medo e por questões de baixa autoestima, de perfeccionismo, a gente deixa de viver a vida? Quantas vezes o medo fez você perder oportunidades? Eu quero que você reflita sobre isso. Vale a pena ficar triste, chorando, de você já estar de saco cheio, desculpa a palavra, do seu atual emprego e você continua lá com medo de buscar outro emprego, com medo de não saber o que falar na entrevista, com medo de não dar certo. E aí só existe aquele emprego que você está alcançando e se não der certo tem outros milhares, outros trabalhos. Você tem um currículo, você tem experiência. Quantas vezes, eu vou bater muito nessa tecla, porque são as coisas que mais aparecem aqui no consultório. Você tá num relacionamento falido, às vezes eu escuto pessoas próximas falando disso. Ele me agride ou ela me agride, eu não tô mais feliz, a gente não se fala, a gente não conversa, a gente já não tem mais intimidade. E você continua lá nesse relacionamento falido porque você tem medo, porque você acha que o seu salário é pequeno. Às vezes você nunca se desenvolveu profissionalmente porque ele acabava bancando tudo financeiramente. Ou ela bancava tudo, ou grande parte. E você acha que sozinho você não vai conseguir pagar um aluguel, que você não vai conseguir sobreviver. Vai sim. Você vai ser muito mais feliz, às vezes vivendo uma vida simples, fazendo coisas mais simples, mas de fato feliz,
do que continuar num relacionamento falido, numa empresa que não te dá mais suporte, você já não tem mais para onde crescer, tudo que tinha para aprender e se desenvolver, você já se desenvolveu. Né? Ou com amizades também, às vezes eu escuto muito isso, nossa, fulano só reclama. E a gente acaba, sem querer, a gente acaba meio que se impregnando, a gente acaba meio que se contaminando com essas pessoas que muitas vezes só reclamam e não fazem nada, não fazem nenhuma ação para mudar a vida. Então, às vezes a gente acaba se abatendo, de repente tem um dia que você não tá tão legal e a pessoa vem no seu ouvido e começa a reclamar de tudo e você entra nessa vibe ruim de reclamação e você acaba ficando mal. Muitas vezes você reclama também. Né? Reclamar, de repente, é importante? De repente, sim. Desde que eu faça alguma ação em direção ao que está me incomodando. Caso contrário, só reclamar não vai resolver o problema. Reclamar não muda as coisas de lugar. O que muda é você levantar, ir lá e fazer. Então, quero que você pense quais são os seus 5 maiores medos. Escreva num papel. O que você pode fazer, pequenas ações, para ultrapassar esses medos, ganhar habilidade, prática nessas coisas que parece um monstro gigantão e na verdade pode ser um monstrinho que você domina aqui na tua mão. Quais são os seus 5 medos? Seus maiores 5 medos? Escreva e trabalhe em cima disso. O que eu posso fazer de diferente para reduzir esse medo? Redução de medo, aumento de segurança, aumento de habilidade, aumento de prática. Então, quanto mais o medo reduzir, mais seguro você vai se sentir. Vai ter uma melhor autoestima e vai deixar de ser perfeccionista, porque nem tudo é perfeito, né? Nada é perfeito. Pensa sobre isso. Beijocas, tchau! E Cissa Galera na área, falando de autoestima, e hoje eu quero falar o que o medo e a autoestima e o perfeccionismo tem a ver. O que essas 3 palavrinhas, elas acabam aí se envolvendo e atrapalhando a nossa vida. Então, quando eu sou perfeccionista, eu geralmente só quero entregar algo, fazer algo se estiver perfeito. Então vamos imaginar, se eu quero fazer um jardim, eu não quero fazer um jardinzinho simples, pequeno, eu quero fazer o jardim. E muitas vezes eu não tenho dinheiro para fazer o jardim, né? O jardim dos deuses, vou dizer assim. Ou o jardim, o jardim dos... Ou jardim suspenso, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho essa questão do perfeccionismo, é sim uma característica da baixa autoestima, eu acabo não entregando, eu acabo não fazendo. Eu sempre vou colocar um obstáculo, muitas vezes também por medo de não saber como vai ser, por medo de se arriscar, por medo de fazer e não dar certo, por medo de não saber exatamente de como fazer, de não ter todas as habilidades, mesmo querendo fazer. Então, o medo, ele vai interferir na minha autoestima e ele também está ligado ao perfeccionismo, eu fico agarrada ao medo. Então, todas as vezes que você está agarrado ao medo, agarrado ao perfeccionismo, né, tenho que ser perfeito, você deixa de viver muitas coisas na sua vida, você perde oportunidades, você deixa de se arriscar e você fica parado na linha do tempo, você deixa de se desenvolver. Muitas vezes, você já viu aqui nesses últimos vídeos que eu tenho feito, alguns erros, às vezes trava a minha língua, às vezes tem um erro e eu deixo o erro, porque eu quero mostrar para vocês que apesar de errar, eu não tirei na edição. A edição que eu tô fazendo ultimamente é muito básica, porque isso me impedia de gravar vídeos, eu achava que era muito trabalhoso e hoje eu acho que é muito legal, muito gostoso. O que acontece? Às vezes a gente imagina, idealiza ou tem uma expectativa que temos que ser perfeito, temos que ser exímios em tudo, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser errado, não é isso. Mas esse achar, acreditar que todo mundo tem que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter a imagem. Isso faz com que eu deixe de viver a vida, eu deixe de aproveitar a vida.
né? Tem uma fábula, uma história, que depois eu dou os créditos porque eu não vou lembrar o nome. Ele fala que tem eu acho que é um tigre, um bicho querendo comer. O cara ele tá lá no despenhadeiro se segurando para não cair, e tem um morango, ele avista um morango suculento, e aí ele fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Ele não sabe se ele come o morango ou se o bicho pega ele lá em cima. Coma o morango. Eu vou dar os créditos dessa história, essa reflexão é muito legal. Então, quantas vezes, por medo e por questões de baixa autoestima, de perfeccionismo, a gente deixa de viver a vida? Quantas vezes o medo fez você perder oportunidades? Eu quero que você reflita sobre isso. Vale a pena ficar triste, chorando, de você já tá de saco cheio, desculpa a palavra, do seu atual emprego, e você continua lá com medo de buscar outro emprego, com medo de não saber o que falar na entrevista, com medo de não dar certo. E aí só existe aquele emprego que você está alcançando, e se não der certo tem outros milhares, outros trabalhos. Você tem um currículo, você tem experiência. Quantas vezes, eu vou bater muito nessa tecla, porque são as coisas que mais aparecem aqui no consultório. Você está num relacionamento falido, às vezes eu escuto pessoas próximas falando disso. Ele me agride, ou ela me agride. Eu não estou mais feliz, a gente não se fala, a gente não conversa, a gente já não tem mais intimidade. E você continua lá nesse relacionamento falido porque você tem medo, porque você acha que o seu salário é pequeno. Às vezes você nunca se desenvolveu profissionalmente porque ele acabava bancando tudo financeiramente, ou ela bancava tudo, ou grande parte, e você acha que sozinho você não vai conseguir pagar um aluguel, que você não vai conseguir sobreviver. Vai sim. Você vai ser muito mais feliz, às vezes vivendo uma vida simples, fazendo coisas mais simples, mas de fato feliz, do que continuar num relacionamento falido, numa empresa que não te dá mais suporte, você já não tem mais para onde crescer, tudo que tinha para aprender e se desenvolver, você já se desenvolveu, né? Ou com amizades também, às vezes eu escuto muito isso, nossa, fulano só reclama. E a gente acaba, sem querer, a gente acaba meio que se impregnando, a gente acaba meio que se contaminando com essas pessoas que muitas vezes só reclamam e não fazem nada, não fazem nenhuma ação para mudar a vida. Então, às vezes a gente acaba se abatendo, de repente tem um dia que você não tá tão legal e a pessoa vem no seu ouvido e começa a reclamar de tudo, e você entra nessa vibe ruim de reclamação e você acaba ficando mal. Muitas vezes você reclama também. Né? Reclamar, de repente, é importante? De repente, sim. Desde que eu faça alguma ação em direção ao que está me incomodando. Caso contrário, só reclamar não vai resolver o problema. Reclamar não muda as coisas de lugar. O que muda é você levantar, ir lá e fazer. Então, quero que você pense quais são os seus 5 maiores medos. Escreva num papel. O que você pode fazer, pequenas ações, para ultrapassar esses medos, ganhar habilidade, prática nessas coisas que parecem um monstro gigantão e na verdade pode ser um monstrinho que você domina aqui na tua mão. Quais são os seus 5 medos? Seus maiores 5 medos? Escreva e trabalhe em cima disso. O que eu posso fazer de diferente para reduzir esse medo? Redução de medo, aumento de segurança, aumento de habilidade, aumento de prática. Então, quanto mais o medo reduzir, mais seguro você vai se sentir. Vai ter uma melhor autoestima e vai deixar de ser perfeccionista, porque nem tudo é perfeito, né? Nada é perfeito. Pensa sobre isso. Beijocas, tchau!